Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Estou Havaí, dessa vez 29ª rodada da Série B, partida Havaí-Curitiba. Então já peço para você deixar o seu like, conferir aí se você está inscrito no canal, se inscreve logo de uma vez, se ainda não for inscrito, está chegando novo, seja bem-vindo ao Estou Havaí, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos havaianos e também hype o vídeo aí, essa nova função do YouTube ajuda bastante também a gente, então já hype o vídeo aí logo no começo, para não esquecer, e também like, comentário, enfim, ajuda aí, dá essa moral pra gente. Vamos falar então dessa partida, Havaí-Curitiba, 29ª rodada, jogo importante aí, o Havaí se vencer, né, ficaria a 4 pontos do G4, que o primeiro time inclusive é o Curitiba com 47 pontos, o Havaí na 11ª colocação com 11 pontos, que terá a estreia de Vinícius Bergantin na Casa Mata do Leão. Vai ser o primeiro jogo dele, né? Foi contratado um pouquinho antes da partida contra o Chapecoense, que o Marquinhos foi o treinador e se sagrou vitorioso, né? Conduziu o Havaí a uma vitória importante de 1-0. E agora a gente vai ter essa estreia do Bergantin, Felipe. O que a gente pode esperar? Acho que não da estreia, né? Porque é pouco tempo assim para ele conseguir implementar alguma coisa, vai ser mais na base da conversa. Mas o que a gente pode esperar desse trabalho do Bergantin no Havaí, pelo menos até o final do ano? Pedir pro pessoal deixar o like, como tu já falou, Bergantinho, assim, passando um pouco na carreira, né? Sei que o pessoal já viu alguns vídeos, já não faz tanto tempo assim que ele já foi anunciado, foi zagueiro, né? Jogo começou ali no interior de São Paulo, no Ituano, São Caetano, Gama, jogou também lá no Distrito Federal, aí ficou 8 temporadas no Hannover da Alemanha e terminou sua carreira ali em 2011 no Guaratinguetá. Aí começou a ser técnico no próprio Ituano, então tem uma história grande aí na equipe do interior paulista. Passou pela base ali do Ituano de 2013 até 2017, que também foi auxiliar técnico. Em 18 foi efetivado e ficou de 18 até 21. Tem um acesso da D para C, e na Série C de 21 o Ituano acabou sendo campeão, mas ele saiu um pouco antes, foi demitido. E o Moacir Júnior, que foi campeão da Série C com o Ituano. Aí depois em 22 passou o Inter de Limeira, Santo André em 23, CSA também em 23, Retrô ano passado, aí foi para a Ferroviária de Araraquara, onde fez uma baita primeira fase ali de Série C. Tem alguns times que têm dificuldades, o Bergantin não teve, mas não ficou até o final da Série C na Ferroviária, acabou indo para o Flamengo, onde ele foi auxiliar. O Tite contratou ele para ele treinar a defesa do Flamengo, então é um cara que preza ali por uma defesa bem postada, foi zagueiro, né? Então tem essa questão de acertar mais a defesa, é um treinador um pouquinho mais reativo, né? Aí saiu do Flamengo ali em 24, foi campeão da Copa do Brasil, ele ficou com o Felipe Luiz também, e voltou a ser técnico da Ferroviária, assumiu ali no meio da Série A2, né? O Júnior Rocha foi demitido, veio o Bergantin, não conseguiu subir da A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, então certo fracasso, né? Porque a Ferroviária tem investimento, apesar da A2 ser um estadual difícil. Em 32 jogos, teve 10 vitórias, né? Um desempenho mais ou menos ali, que a Ferroviária acabou sendo demitido. Ferroviária que tem muitos altos e baixos, né, na competição, um time que vai muito bem fora de casa, mas dentro de casa não consegue se impor. É um treinador jovem, né, 45 anos, preza ali por uma defesa mais bem posta, falando mais do trabalho da Ferroviária, que foi o último, uma equipe que não fica muito com a posse de bola, 49%, um pouquinho mais que o Havaí, que tem 47% de posse de bola geral, né, no campeonato, eu digo. Defesa ali razoável e contra-ataque, né? A gente viu a Ferroviária na ressacada. É claro, já era o Claudinei ali como o técnico palestrante, ainda não estava à beira do campo, mas ele manteve basicamente o que o Bergantin fazia ali, um 4-2-3-1, explorar bastante as laterais, com dois pontas rápidos ali, o Fabrício Daniel, o próprio Juninho, e o Carlão, centroavante mais móvel, que sai da área, que dá para tentar fazer com o Kleber, né? A gente sabe que o Kleber não fica muito na área, sai também, tá começando a fazer até mais gols, um dos artilheiros aí do campeonato, então acho que o Bergantin vai tentar manter basicamente o que o Marquinhos fez aí na última partida, com dois pontas, um 4-2-3-1 do Marquinhos, então
espero basicamente isso, que ele vai manter ali o que o Jair fazia e que o Marquinhos fez nesse jogo. Não acho que ele vai ter muitas revoluções aí com o Avaí. Acredito que ele vai manter mais o que o Marquinhos fez de formação tática, né? Que deu certo. Acho que a equipe do Avaí foi bem, foi compactada. Então a tendência para mim é ele repetir esse tipo de escalação e estilo de jogo, basicamente, que o Avaí vem fazendo essa Série B toda. Acho difícil o Bergantin fazer algum tipo de evolução, inventar a roda aqui no Avaí, até porque não tem tempo para isso. E tu bem falou aí do pouco tempo, né? Eu queria aproveitar para botar a tabela aqui. Já teve alguns jogos essa rodada, né? Como eu falei. Então o Avaí vai enfrentar o Curitiba, que é atual quarto colocado, com 47 pontos. Né? Já aconteceu o jogo do Atlético Paranaense, do Criciúma, do Novo Horizontino, do próprio Cuiabá. E o Avaí, então, na 11ª colocação com 40 pontos, se vencer, pode ir a 43, chegando ali para sétimo, né? Ainda depender de resultados da Chapecoense e do Atlético Goianiense, mas, assim, se quiser mirar, né, o acesso, o G4, ficaria ali a 4 pontos do primeiro time que está dentro da zona de acesso, né, do famoso G4. Então, é uma partida importante para o Avaí, talvez essa vitória fora de casa possa ter dado um gás, e a única maneira, né, do Avaí conseguir uma sorte melhor no campeonato é uma sequência de vitórias, já vinha sendo falado até pelo próprio Jair. Quem sabe agora, né, o Bergantin consiga dar sequência nessa primeira vitória que o Marquinhos trouxe lá, junto com o elenco em Chapecó, nesse jogo difícil com Curitiba. Só antes da gente entrar aqui nos times, eu queria dar um recado do nosso patrocinador para o vídeo de hoje, que é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que está com a gente aí, né? Lembrando que é uma casa de apostas regulamentada para operar no nosso país, então está dentro aí dos conformes da lei. Também lembrando, né, que apostas é voltado para o público maior de 18 anos, então você tem que ser maior de 18 anos, e lembrando para apostar também com moderação. O QR Code está aqui na tela, você pode se cadastrar, ou também está no comentário fixado aqui, também na nossa descrição. Você pode se cadastrar lá na Bet Nacional, fazer sua apostinha para essa partida do Avaí contra o Coritiba, até colocar aqui na tela as odds para o jogo. O Avaí é ligeiramente favorito, né, nessa partida diante do Coritiba. Então, o Avaí está pagando 2,26, o empate 3,02 e a vitória do Coritiba, que a gente espera que não aconteça, 3,49. Então, quem quiser fazer uma fezinha na Bet Nacional, pode usar o QR Code que está aqui na tela ou o link do comentário fixado. Lembrando sempre, joga com responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Mas vamos lá, Felipe, vamos falar do time do Avaí, que tem alguns desfalques, né, para essa partida. Começar aí pelo JP, que tomou o cartão amarelo ali no final da partida, né, contra a Chapecoense, acabou sendo o terceiro, não vai estar disponível. Também tem a volta do João Vitor, que estava fora, né, que não jogou contra a Chapecoense, ele estava suspenso, na mesma situação do JP, agora ele volta, retorna, provável que entre no time. E o Zé Ricardo, que tudo indica, né, que como foi feito um protocolo de concussão, ele também, pela regra, ele estaria fora dessa partida. A gente não encontrou aí informação dos setoristas do Avaí, nem nada do tipo, mas a tendência é que ele não jogue por conta do protocolo de concussão que foi dito na transmissão que teria sido usado, né? Então, Felipe, vou colocar aqui o campinho na tela, e aí podemos falando dos times, mas provavelmente teremos um meio-campo com Lucas Eduardo e João Vitor, né? Exatamente. O Lucas Eduardo ali entrou bem contra a Chapecoense, entrou muito bem no lugar do Zé Ricardo. E a opção clara ali de substituto para o JP é o João Vitor. Claro que tem outros jogadores ali, o Gemerson e tal, mas acho que o João Vitor realmente é o jogador para entrar, para dar essa sustentação, um jogador mais experiente, né? Se ele botasse o Gemerson lá ao lado do Lucas Eduardo, seria dois jogadores muito jovens. Então, João Vitor é um jogador que vem fazendo uma boa Série B, assim, claro, oscilou em alguns momentos, mas é um
é um bom jogador, então a tendência é realmente a entrada de Lucas Eduardo e João Vitor. Talvez possa ter alguma outra mudança, não sei, o Mário Sérgio entrar no lugar do DG, alguma coisa assim, mas eu acredito que não. Acredito que só vai ocorrer essas duas alterações por jogadores que não podem atuar, né? JP, como tu já falou, o terceiro cartão, e Zé Ricardo, pelo protocolo de conclusão, está fora desse jogo contra o Curitiba. Então, acredito que deva ser realmente esse time do Avaí. Me surpreenderia se tivesse algum outro tipo de mudança do Bergantin, até porque não teve muito tempo de trabalho para fazer outra mudança. Acredito que deva ser esse time mesmo. O pessoal até pode comentar aí se acha que vai ser esse time, o que faria, o que vocês fariam aí se vocês fossem o Vinícius Bergantin. Pode deixar a opinião, se gostou também do 4-2-3-1 que o Marquinhos implementou lá em Chapecó, né? Pode dar opinião, prefere 4 no meio, prefere 3 atacantes, enfim. Pô, Mas mas então. o 4-2-3-1 é 5 no meio campo, aí não tem como falar que Mas aí não tá a galera, preenchendo, né? cada um vê de um jeito, né, Felipe? Tem gente que não gosta. Então, provável Avaí de César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock, DG, Lucas Eduardo, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Taylor, Sir Emerson Negueba e camisa 99 Kleber aí, que é o artilheiro do Avaí nessa Série B, né? É importante aí o nosso Clebão estar bem, porque quando ele tá bem, o Avaí joga bem. E vai ter uma defesa difícil do Coritiba, mas a gente já fala disso. Queria aproveitar para a gente também passar no nosso querido árbitro. Hoje não vai ter artezinha na tela do árbitro, que será o Léo Simão Holanda. Primeiro jogo que ele apita do Avaí, então não temos um histórico dele contra o Avaí, mas eu chamo a atenção que ele é um juiz aí que tem apenas 3 jogos na Série B nessa temporada. Talvez para o peso do jogo, né? Um time que está no G4, Coritiba, né? Um time e o Avaí querendo chegar nesse grupo aí, é um jogo importantíssimo, né? Talvez um árbitro um pouquinho mais experiente seria mais interessante. Ele é do Ceará, tem 35 anos, então só aí minha crítica aí, né? A CBF escalar ele. Ele já fez alguns jogos nessa Série B, né? Como eu falei, e foram o Volta Redonda 0, Criciúma 0, Criciúma 2, Novo Horizontino 0 e Novo Horizontino 1, Volta Redonda 0. Então, basicamente, só apitou o jogo do Criciúma, do Volta Redonda e do Novo Horizontino. Agora que ele vai ter a chance de apitar um jogo de 2 times de grande expressão no cenário nacional. Então, realmente complicado, né, Felipe? Talvez uma pedreira para ele aí, espero que ele se saia bem, né? A gente torce para ser um árbitro caseirinho, né? Já que a gente joga dentro de casa, é torcer para que seja um árbitro mais caseiro. Mas realmente é melhor ter um cara experiente, bom, que pelo menos não é de uma federação que tem relação com a Série B, né? Não tem nenhuma equipe cearense na Série B do Campeonato Brasileiro, tem os dois na A, ali, o Ceará e o Fortaleza, e o Floresta, que é uma equipe grande, consegue se classificar para ali para a segunda fase da Série C, tá brigando, ganhou fora do São Bernardo, então né, pelo menos não vai ter aquela desconfiança nossa de, pô, botar um cara da Federação Mato Grossense, daí ele vai prejudicar, sei lá, o Avaí porque tem o Cuiabá, ou enfim, vocês entenderam, então pelo menos isso, mas realmente é melhor um cara experiente, mas às vezes a gente fala disso e o experiente vai ser, sei lá, o Daronco, a Ed, né? Então, vamos dar uma chance aí pro árbitro, tomara que ele faça uma boa arbitragem, que é passar desapercebido e cumprir a regra, né? Não precisa beneficiar o Avaí, a gente não quer isso, que ele apenas cumpra a regra e não nos prejudique. Aproveito para passar no histórico, né? São 41 partidas entre os dois times, 10 vitórias do Avaí, 9 empates e 22 vitórias do Curitiba. Então, uma larga vantagem aí para o Curitiba. Né? Vamos ver se a gente começa a diminuir isso aí com uma vitória na ressacada. Bom, vamos falar então do nosso adversário, o Curitiba, que é o segundo melhor visitante aí do campeonato, somou 21 pontos fora de casa, né? O principal visitante é o Atlético Paranaense com 23,
mas o Curitiba tem aí 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas fora de casa, né? Nesses 14 jogos marcou 11 gols e sofreu apenas 10. Então, um time que tinha, né, como a sua marca a defesa, né, apesar de ter tomado 5 gols ali do Paysandu em casa, enfim. Mas o Mas Garcês estava inspirado, né? o Quando o Garcia Garcês está estava inspirado inspirado é nessa partida, difícil. mas o Curitiba não vem num bom momento na Série B, vem num momento de oscilação, né? Até das últimas partidas aqui a gente pode olhar dos últimos 5 jogos, o Curitiba só venceu a Ferroviária do próprio Bergantim por 4-0, né? Mas perdeu fora de casa para o Operário, empatou em casa com o Goiás, perdeu fora de casa para o América Mineiro e perdeu em casa também para o Criciúma. Então, um momento de oscilação aí do Curitiba, pressão no próprio técnico Mozart. Enfim, acho que não existe momento melhor para o Avaí colocar mais uma pressãozinha lá, né? E sair vencedor nessa partida. Vou passar aqui a prévia da escalação do Curitiba, segundo a Gazeta Esportiva. Então, provável que o Coritiba tem Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jaci, João Almeida, Walisson, Sebastian Gomes e Josué, Lucas Ronier, Cleison e Gustavo Coutinho. Esse aí seria o provável Coritiba, segundo a Gazeta Esportiva. E, cara, acho que desse time aí, o que dá para destacar, o Felipe provavelmente vai destacar mais outros jogadores aí, mas os principais aí é o Pedro Morisco, que sempre fecha o gol contra o Avaí, né? A gente até ganhou no ano passado com o gol do Zé Ricardo, mas, porra, foi um baita de um gol cagado, pega na bunda do jogador, desvia e entra. No jogo, no Couto Pereira, ele fechou o gol, então um baita de um goleiro, o Pedro Morisco do Curitiba. O Meia Josué, acho que também um cara muito habilidoso, não dá para deixar espaço ali de tanto João Vitor quanto Lucas Eduardo, né? Se forem os escolhidos, tem que marcar bem de perto e acho que o Lucas Ronier aí é o cara que é diferente ali. Então são esses aí para mim os destaques do Curitiba. Mas Felipe, concordas comigo? Acha que tem mais alguém que o Avaí tem que ficar de olho nessa partida? Não, concordo. Eu acho que também dá para destacar a dupla de zaga ali. O Maicon e o Jaci vem fazendo uma boa Série B. Acho que o lateral esquerdo, o João Almeida, é jovem da base, subiu faz pouco tempo para o profissional, mas é um jogador que eu acho que é promissor para a posição. Claro que ainda não está 100% pronto, é um jogador jovem, mas eu vejo futuro nele, apenas 19 anos, tem bastante personalidade. Mas eu acho que o Coritiba, como tu bem falou, está passando por um momento grande de oscilação. O técnico também deu algumas declarações infelizes, o Moser, falou que o torcedor que está criticando ele é o torcedor lá da Social, que é dos bairros mais ricos de Curitiba, do Batel, do Água Verde, mas quem é, sei lá, do Boqueirão não vai para o Couto Pereira para xingar o técnico, tudo aí pegou mal com a torcida. O próprio Josué não está no melhor momento. Eu acho que o Curitiba tem muita dificuldade de criação de jogada, um time um pouco burocrático, fica às vezes fácil para o adversário, nos últimos jogos, né, eu falo isso, para não deixar o Curitiba criar grandes jogadas. O Cleison, que tá como titular, ele vinha entrando bem no segundo tempo, botando ali uma fumaça, então por isso que ele vai ser titular contra o Avaí. Aí no banco dá para destacar um outro jogador, tem o próprio Depena, né? Aquele que jogou no Inter, que eu acho que é um bom jogador. Tem o Yuri, que é Fez o gol no revelado. Avaí, né, Felipe? No Sim, jogo do Couto Pereira, ele sim, fez o sim, gol do 2-1. sim. O próprio Yuri, que é revelado pelo Avaí, o Yuri Lírio e o Yuri Castilho, né? Eu acho que para uma Série B ali, às vezes, para entrar no segundo tempo, a gente sabe que ele tem altura, pode incomodar numa bola parada. Tem o próprio Everaldo, que já passou por alguns clubes do Brasil, Fluminense, Corinthians, bota uma correria, mas é um clube que tem essa dificuldade aí de criação de jogados nos últimos jogos, burocrático, e tem uma deficiência grande que eu acho que é a lentidão da zaga, né? O Jaci e o Maicon são bons zagueiros, muito bons em bola aérea, dois caras com leitura de jogo, né? Interceptação, principalmente o Maicon, né? Que tem uma carreira aí incrível, jogou no futebol europeu, jogou em grandes clubes do Brasil e do mundo, então são bons zagueiros mais lentos. Então, acho que fica pro Avaí explorar as costas desses zagueiros. A gente sabe que o Avaí abusa aí
das bolas longas, dos chutões, e às vezes de contra-ataque. Então é jogo pro Negueba ali se enfiar nas costas dos zagueiros, o próprio Taylor ir para cima ali do João Almeida, o Negueba ir para cima do Zeca. Então acho que é um jogo que prova aí explorar essas deficiências do Coritiba. Quando o Coritiba tiver a bola, saber baixar um pouco o bloco ali, baixar as linhas, que eu acho que o Coritiba naturalmente vai ter um pouco de dificuldade, até pela pressão dos últimos jogos e pela essa dificuldade de criação. Então é um jogo que o Avaí tem tudo para sair vitorioso, porque o adversário não vem no bom momento, a gente está no momento mais positivo, mas não acho que vai ser um jogo fácil, né? O Coritiba tem bons jogadores, tem talento individual, eu acho que individualmente é um time melhor que o nosso, então não será um jogo fácil, mas, cara, não tem melhor momento, né? Se a gente quer ainda acreditar em acesso, quer voltar realmente para a briga, a gente precisa de vitórias em sequência. O exemplo aí tá o Atlético Paranaense. Claro que o Atlético Paranaense não tem os mesmos problemas que a gente, o elenco é melhor e eles pagam o salário em dia, tem bastante dinheiro, um time bem administrado, né, pelo Petralha. O presidente deles não come feno, é um cara um pouquinho mais inteligente. Não dizendo que o nosso come, né? Até só estou falando que o deles não come. Então, um cara um pouco mais inteligente, bem, não gasta mais o que tem, então tá pagando em dia, é um time bem administrado, então não tem esses problemas. Mas se a gente quer voltar, a gente tem que pegar o Atlético Paranaense de exemplo e botar umas vitórias aí em sequência, ganhar o Coritiba, ganhar o CRB para a gente tentar voltar na briga. Então nada melhor do que pegar um time mais em crise, né? Porque se a gente pegasse o Coritiba umas rodadas atrás, ia ser muito mais difícil. O Bergantim tem 2 jogos contra o Coritiba nessa Série B, uma vitória em Araraquara 2-1 e tomou 4-0 do Coritiba no Couto, então ele sabe o que ele fez de positivo nesse jogo para vencer o Coritiba e o que ele fez de negativo para tomar 4-0, né? Então, pelo menos o nosso técnico sabe bem aí como enfrentar o Coritiba, até foi um dos últimos jogos dele, ele tomou 4-0, aí perdeu para o Novo Horizontino em casa e foi demitido. Então, acho que ele está com a memória bem fresca em relação a essa partida, então tomara que a gente consiga fazer uma boa partida, impor nosso futebol, impor dificuldade ao Coritiba e naturalmente sair vitorioso da ressacada. Lembrando que o sócio leva mais um, né, nessa partida e os ingressos estão aí naquele preço promocional, né, todos os setores, menos aqueles lá, área VIP, enfim, 20 e 10 reais, né, 20 reais a inteira e 10 a meia. E lembrando, né, após a partida aí, assim que a gente chegar em casa, tem o nosso pós-jogo, então provavelmente já vai estar o link aí para você ver, então já ativa o sininho aí do canal também, que aí tu chega no pós-jogo e ouve a gente assim que a gente chegar em casa, né? De volta da ressacada e abre uma live aqui com vocês para a gente conversar sobre esse jogo que é importante provar aí, como eu já falei, né? Se quiser ainda alguma coisa, parece que ninguém quer muito subir ali, não tá fazendo muita força, essa vitória fora de casa. Quem sabe agora, né? Uma sequência aí de vitórias, né? O ânimo do treinador novo, enfim, alguma coisa mude ali, né? E a gente consiga parar de patinar tanto e começar a se aproximar efetivamente do G4. E nada melhor do que jogar contra o quarto colocado para poder fazer isso, né? Porque a gente é em curta distância, em pelo menos 3 pontos se vencer. Então, vamos lá, Felipe, palpites para a partida Avaí-Curitiba, 19h30 na ressacada. Vou de 2-0 aí para Avaí, um gol do Kleber e um outro do Taylor, já que ele vai continuar como titular. Pelo menos a gente espera isso, mas 2 assistências do Sir Emerson Negueba, né? Eu vou de 1-0, gol do Brock, de pênalti. Vai ser um joguinho bem truncado, vai ter um pênaltizinho e o Brock vai meter um foguete, furar a rede e vai fazer o gol. 1-0. A galera já pode deixar aí também nos comentários o palpite, o que acha da escalação, qual vai ser, enfim. Deixa a tua opinião aí também. Lembro de novo para você chegar junto no nosso pós-jogo, tá? Então, o jogo é 7h30, a gente deve estar chegando em casa aí, sei lá, umas 9h, 9h30, enfim.
Mas aí a gente também avisa no grupo do WhatsApp e no Instagram, então se você não está no nosso grupo do WhatsApp, o link está aí nos comentários. E segue a gente lá no Instagram também, @esteuavaí, dá essa moral lá. Fechou, galera? Então, até amanhã, né? Nos vemos aí na live de pós-jogo. Então, é isso aí. Valeu, falou.